Seja bem-vindo ao programa do Diário de Pernambuco TV. Nesta semana, a gente traz uma conversa entre o escritor José Luiz Passos e o jornalista Schneider Carpegiani sobre a relação entre o romance e o estado político do Brasil. E uma análise sobre o magnata Donald Trump, que está prestes a assumir a Casa Branca. Sabe como vai ser esse governo ainda, mas o que ele instaura é um grande medo e acho que um trauma. Uma casa que faz a mente do estilista pernambucano Melquizedá passear por seu estado criativo e suas lembranças da infância. O designer nos convida para conhecer seu ateliê no bairro de Casa Forte. Interessante que muita gente, muito cliente, pergunta por que eu não vou para Boa Viagem. Sim, eu gosto de Boa Viagem, mas eu gosto desse ar de interior que tem Casa Forte. Depois das imagens que circularam em todo o país da festa de Réveillon regada a drogas e álcool na colônia penal feminina do Recife, a gente começa esta edição com histórias das mães que foram beneficiadas com a Lei 13.257/16, que substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar para gestantes e mulheres com filhos com menos de 12 anos. Mãe, volte logo que eu preciso da senhora aqui. Meu nome é Daniele, eu tenho 3 filhos, uma tem 1 ano e 3 meses, uma tem 6 anos e tenho agora a Lara Sofia com 1 mês. Lara para mim significa uma coisa muito especial, porque ela quando se acorda, ela ri para mim. Isso aí, tudo isso alegra meu dia. E coisas que com outros eu não pude, porque eu vivia no mundo das drogas. Eu não dava muita atenção a eles, não tinha muito tempo para eles, coisa que eu me arrependo, porque se eu soubesse como era tão bom a gente estar junto do filho, eu amar ele, eu nunca tenha perdido esse tempo que eu perdi com meus filhos. Para a mãe, de qualquer forma, é um benefício, porque ao invés de ficar na unidade prisional, ela vai ficar na casa dela, né? Que tem mais conforto, ela se sente mais à vontade, né? Não fica sujeita a riscos de doença, a riscos de algum atrito aqui na unidade, em razão da superlotação. Mas o principal beneficiário, na realidade, é o menor, porque isso causa uma desagregação familiar. Muitos dos irmãos, eles são entregues a parentes diversos, então eles deixam de conviver entre si e deixam de conviver também com a figura materna, que nessa fase da infância é extremamente importante para a criança. Eu não vejo meus filhos há 1 mês e poucos dias. Para matar a saudade, eu desenho uns desenhos no caderninho e mando pela minha mãe para dar para minha filha. Está em casa para ela pintar, que é para matar a saudade e para ela lembrar de mim, né? Lembrar dos tempos que a gente ficava desenhando em casa. E eu peço forças a Deus, né, para aguentar essa saudade, porque não é fácil, mas dá para suportar, porque eu creio que eu vou para casa através da domiciliar, que é um benefício que está dando para a gente. A prisão domiciliar, ela é uma modalidade de prisão. A pessoa não fica solta, não pode ficar saindo, ela fica em casa. Ela só pode sair por ordem judicial, aí é que ela pode sair de casa. Todo mundo tem os laços da família. Quando você está com um problema, geralmente quem lhe socorre é a sua família. Então é isso que a gente tenta visar garantir, que esses laços eles se tornem mais fortes com a presença da mãe em casa. Eu não vejo meus filhos faz 1 ano e 1 mês, que é o tempo que eu estou presa na unidade. Eu tenho um de 12 anos, que há 1 ano e 1 mês eu não vejo ele. Tenho uma de 7 anos, que é a que não posso ver porque eu não tenho registro dela. E a que eu mais vejo é a de 5 anos. Desde que eu vim presa, a minha mãe vem com ela me visitar. Nesse lugar, a única coisa que importa pra gente é mãe e os filhos. O resto é só coisas que a gente pode esperar. Mas eu tento preencher a falta que elas fazem e que eu faço também a elas, né? Sei que está sendo difícil, mas peço a Deus todo dia que passe logo. A falta que eu sinto deles é inexplicável.
que, se elas entenderem o que é perdão, que elas possam me perdoar por algum erro que eu tenha feito. E que eu sinto muita saudade, que eu errei, mas que eu continuo sendo mãe dos 3, que eu amo muito eles e espero logo estar em casa para cuidar deles. Te amo, filha. Mãe, estou esperando você e eu te amo. Eu preciso da senhora aqui, porque eu estou sentindo muita saudade. Todas as crianças vão para a escola com sua mãe e eu não, eu vou com a minha avó. Eu preciso da senhora aqui. Então, mãe, por favor, eu te amo, venha logo. Eu te amo, mãe. Beijo. Momento de suspensão. É assim que o escritor radicado nos Estados Unidos, José Luiz Passos, classifica a atual situação americana após a vitória de Trump. Autor do livro Marechal de Costas, Passos, em um bate-papo, faz também uma análise sobre o cenário político brasileiro. Zé Luiz, o nome do teu livro é o Marechal de Costas. A gente teve uma invasão de pessoas no Congresso, em Brasília, pedindo intervenção militar. E pensando no nome desse livro, Marechal de Costas, e o momento que a gente está vivendo no Brasil, como é que a gente pode pensar, né, aquele momento da proclamação da República comparando com hoje? Que o início da nossa República, ela inaugura uma democracia autoritária, ou seja, a democracia ela é imposta. No momento em que o império, e particularmente o imperador, perde tração política nas bases ou entre a população, na opinião pública. E aí o exército se aproveita disso, uma fração do exército se aproveita disso para mudar o regime. Eu acho que há na história política brasileira, de quando em quando, muito espaço para que pessoas de grande poder carismático se imponham ou imponham a sua vontade como se fossem salvadores da pátria, né? Uma pessoa como essa, que foi ao Congresso Nacional e pediu a volta dos militares, tem em mente, talvez, seja justamente a figura de alguém que vem consertar o país, e que vem consertar o país de alto a baixo. Isso me parece ser evidência de uma fratura no nosso discurso político, que é a ideia de que a democracia precisa ser imposta. Então, o romance, de certa maneira, tenta articular, nesses dois tempos, uma ligação entre esses momentos. Momentos em que a democracia surge a partir de uma crise, se instaura autoritariamente e agora entra em nova crise, num contexto, eu acho que de novas personalidades carismáticas e autoritárias ganhando proeminência política. É o caso das eleições recentes, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E também, eu acho que o encaminhamento político que esse novo governo parece demonstrar. É curioso, né? Porque essa visão, na verdade, do militar, né, que vai vir salvar o salvador da pátria, ela não é necessariamente somente ligada a 64, mas é uma coisa que vem de antes, né? A gente tem esse imaginário pelo nome das ruas, né? A gente tem o serviço militar obrigatório, né? A percepção militar, ela ainda é muito forte no Brasil, né? Essa questão da ordem. Exato. Isso é uma coisa que foi inventada pela República, né? Curiosamente, no Império você não tinha esse predomínio da chamada casaca, da força da espada. O que você tinha era o predomínio do bacharel e das oligarquias, das famílias. Então, mas era o ethos, ou a organização da cultura imperial no Brasil, ele não era militarizado, ele não era... Aliás, é a República que inventa a censura. Pedro II nunca censurou jornalista por nenhuma espécie de crítica, charge, piada ou sátira. E a República, sim, várias vezes, inclusive Floriano. Deodoro dissolve o Congresso e era o presidente ao qual Floriano servia como vice. E o próprio Floriano, depois que Deodoro abdica, assume como presidente e se impõe. E eu acho que aí se inicia no Brasil uma
tradição de líderes autocráticos que precisam, digamos, consertar o Brasil, impondo a democracia e dando continuidade a esse filão de salvadores da pátria. Essa questão que o teu livro traz, a gente olhando a história, isso de certa forma nos aproxima também do resto da América Latina, né? A gente tem histórias muito parecidas dessas figuras, né? É quase um sebastianismo militar, né? Exato, não é uma expressão legal que você usa aí. Uma coisa que eu notei enquanto pensava no projeto do romance foi justamente o fato de que, ao contrário da tradição anglo-saxã, francesa e principalmente hispano-americana, o Brasil não tem uma série de obras sobre os nossos líderes políticos, as nossas figuras públicas. Onde é que está o nosso grande romance sobre Juscelino Kubitschek? Existe um grande romance sobre Vargas? Onde estão esses generais, por exemplo? Era possível um romance macunaímico, satírico sobre os generais de 64? Onde é que está essa narrativa? Ela não existe na literatura. Talvez ela exista na historiografia, mas como imaginação literária, é como se essas figuras políticas não existissem. Poderia haver um romance sobre João Goulart ou sobre a ascensão de Lula, por exemplo. Já há tempo para isso, né? Isso me motivou, isso me levou a pensar na figura de Floriano e na fundação da República. E eu acho que fui empurrado para o tema também por causa dos acontecimentos recentes, 2013 para cá, culminando no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que trazia de volta para mim, pelas mídias sociais, pela internet, pelo jornalismo político, as notícias e também a vontade de opinar sobre isso, ou de pelo menos não opinar, mas de produzir uma visão desse estado de coisas e também um contraponto com o início dessa situação. Vocês estão passando nos Estados Unidos, você que mora lá, por uma mudança, né? Com a vitória de Trump agora. Você disse que não é historiador, mas você é um professor de literatura. E literatura é documento, mas não é documento. É as duas coisas ao mesmo tempo. Queria que tu comentasse também esse momento de ser professor, de ser estrangeiro, de pensar a história, pensar a literatura e, sobretudo, ser estrangeiro nos Estados Unidos agora. É um momento difícil. Eu ainda não superei a eleição de Donald Trump. Me pareceu uma grande surpresa, não só para mim, mas acho que para toda a classe intelectual nos Estados Unidos. Isso não era esperado. Não se sabe como vai ser esse governo ainda, mas o que ele instaura é um grande medo e acho que um trauma. Obama disse uma coisa num dos discursos dele com a qual eu concordo, que ele acha que Trump não é uma figura ideológica. Ele não é uma figura ideológica no sentido de que ele não tem, um plano para o país, um plano de reforma ou de reestruturação do país de um ponto de vista exclusivamente político-ideológico. Ele é um homem de negócios. Ele vai querer que o país funcione. Ele vai querer, de certa maneira, se dar bem com isso. Então, é claro que há um grande medo, e eu como imigrante, eu sou brasileiro residente nos Estados Unidos, não sou americano, embora tenha filhos americanos. É claro que o país vive um clima de suspensão. Eu acho que porque as políticas públicas de Trump parecem indicar um retorno a uma era Reagan, ao pior da era Bush, que é uma ênfase muito grande na militarização, para voltar ao tema que você levantou por ocasião do romance, mas também numa grande divisão social entre aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem, aqueles que são da terra e os que vêm de outro lugar. Conhecido por suas criações que invadiram os closets de muitas personalidades brasileiras, o pernambucano Melk Zidá deixa a timidez de lado e nos convida a conhecer seu ateliê, que de tão aconchegante se tornou o seu segundo lar. Adoro Casa Forte. Eu gosto do bairro, eu gosto da tranquilidade. Quando eu estava procurando aqui na Redondeza um lugar para ficar e eu vi essa casa, eu acho engraçado que ela tinha um número 66, que é o número da casa que eu morei a minha infância toda, no interior. Aí quando eu vi, essa casa vai ser o ateliê. O ateliê eu acho que é a minha cara. Sim, eu me sinto confortável aqui dentro. Eu acho que ele expressa o que eu acredito. Interessante que o ateliê ele é bem centrado, assim, bem centralizado. Ele fica perto da praça, é perto de uma padaria, onde eu vou tomar minha sopa, onde eu tomo meu café da manhã. Ele é perto de outros restaurantes que são bem interessantes. E tem, quem quiser até tomar uma, tem o Largura, né? Que sempre, às vezes é um refúgio. Você, quando está estressado, vai fazer isso.
Interessante que muita gente, muito cliente pergunta por que eu não vou para Boa Viagem. Sim, eu gosto de Boa Viagem, mas eu gosto desse ar de interior que tem Casa Forte, principalmente a praça. Aquela praça que parece praça antiga de cidade pequena. Geralmente quando eu venho para o ateliê, eu tenho a opção de ir pela calçada ou entrar pela praça. E toda vez eu entro pela praça. Tem 2 arcos assim gigantes, parece que eu estou entrando num portal. Eu gosto do cheiro da praça, eu gosto dos pombos que eu encontro de manhã, eu gosto do som, do grilo. E para mim é uma grande referência em criação. Eu tiro muita foto, eu faço muito estudo de plantas, de flores, de texturas e arquivo isso. Então eu acho que eu já fiz umas 3 coleções que teve como referência a praça lá de Casa Forte. Fora o lado da natureza, que eu gosto muito, é o lado de observação. Eu gosto de observar o comportamento, eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de observar os animais na praça. Então, eu tenho essa relação muito grande com a praça, nesse sentido, de criação mesmo. Então, eu amo esse bairro e eu acho que tem tudo a ver com o meu ateliê.